nós iremos falhar. O teu reino nunca cairá. O teu reino é inabalável. O reino dele não depende de nós. O reino dele prevalece porque ele é o rei dos reis. Nós não somos nada. Nós não somos nada. Mas quem vive e reina é ele. Tem que ser ele. É por ele. Para ele são todas as coisas. Por ele e para ele são todas as coisas. Aleluia. Aleluia. Reino inabalável. Aleluia. 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 Levante suas mãos. Diga palavras de adoração. Ó Deus, verdadeiramente o teu reino é inabalável. E o que mais nos intriga, Senhor, é que nós somos falhos, limitados, imperfeitos, mas nós fazemos parte de um reino inabalável. Porque o Senhor desse reino é incomparável. Ele é todo poderoso, Ele é todo glorioso, Ele é misericordioso. E o seu amor, a sua graça está sobre a sua igreja. E nós estamos aqui nesta noite, ó Deus, como tua igreja, oferecendo a ti, Senhor, o que nós podemos oferecer de melhor. E nós sabemos que nada disso é suficiente. Mas tu és aquele que está olhando agora para cada coração que está aqui. Tu és aquele que tem capacidade no seu poder, na sua onipresença, na sua onisciência, de sondar os corações, não apenas daqueles que estão aqui, mas daqueles que estão assistindo este culto pela internet, oferecendo em casa, aqueles que estão limitados pelas leis humanas de estarem aqui, ó Deus, mas o teu Espírito Santo está com cada um, porque a tua palavra diz, Senhor: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Recebe, Deus querido, a nossa adoração, o nosso louvor. Recebe, ó Deus, a nossa gratidão nesta noite de ceia, que nós temos o privilégio de participarmos da mesa, porque o sangue do teu filho foi derramado naquela cruz. E nós, como teus filhos, nos assentamos à mesa do Pai nessa noite. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Em nome de Jesus. Nós queremos agora ter o privilégio de conhecer e saber se alguém entrou aqui hoje pela primeira vez, está nos visitando. Se tiver alguém, levante a sua mão bem alto para a gente conhecer, que está nos visitando. Não, ninguém? Amém, glória a Deus. Ainda bem que é todo mundo de casa. E a pastora Vani que vai pregar hoje, né? Então, glória a Deus, né? Gente, antes de passar a palavra para a pastora Ivani, eu tenho um aviso rapidinho para dar para vocês. Coloca aí para mim, por favor. A gente já falou semana passada. Apaga a luz aqui. Sexta-feira nós vamos ter essa palestra aqui na igreja. É direcionada a pais irresponsáveis, né? O assunto, como eu já falei, é muito amplo e se aplica com certeza a todas as faixas etárias de idade. Mas a gente quer ser objetivo e focar e falar sobre os riscos do uso excessivo da tecnologia. O quanto isso impacta as nossas crianças, os nossos filhos, aqueles os quais o Senhor confiou nas nossas mãos para a gente cuidar. E nós temos já feito algumas reuniões, coletado algumas informações, material para estar passando para vocês aqui, e vocês vão se surpreender com o que a gente vai tratar aqui e expor para vocês, tá? E nós vamos ter aqui, ministrando na área de cada um, a doutora Priscila Salomão, a médica psiquiatra,
é amiga nossa, amiga da família, e muita gente conhece ela, é excelente pessoa como profissional, né? É cristã também, e vai estar falando aqui, dentro da área dela, como a gente pode lidar com esse tipo de situação. E temos também, vamos ter aqui o Walter. O Walter é um jovem que eu conheço há quase 15 anos já. E só para vocês terem noção, né, coloquei ali como ele expertise em tecnologia, porque tem coisas, gente, que esse camarada, ele falou para mim há 10 anos atrás, e eu duvidei. E são coisas que estão tudo acontecendo hoje. Nossa, quem que é esse cara, né? Ele apenas estuda a área que ele opera. Ele se aplica, ele se determina. Então, ele vai estar falando aqui um pouco dessa questão prática, sobre o assunto também. A entrada é gratuita, nós temos apenas 90 vagas disponíveis por causa do decreto, da disposição que nós vamos ter que ter aqui. E agora eu quero falar uma coisinha rapidinho para você que é pai. Eu quero fazer você pensar um pouco. Se essa palestra fosse aí para as mulheres, uma palestra de automaquiagem. Pastora Anne vai dar palestra de automaquiagem, né, amor? Hã? Quantas vocês já teriam feito a inscrição? Se essa palestra fosse uma palestra para você desatolar a sua vida financeira, quantos vocês já teriam feito a inscrição? Se essa palestra fosse uma palestra voltada a algo que você tem aí como muito atual na sua vida e muito importante, será que você já teria feito? Agora eu quero falar para você que essa palestra, ela vai direcionar aos pais. E não precisa nem responder, quem já fez a inscrição? A gente prioriza aquilo que é importante para nós. Você vai ver aqui, você que estiver aqui, você vai ver que é bem provável, é muito provável, que existem pessoas e empresas que estão dando muito mais valor ao seu filho do que você mesmo. Só uma reflexão aqui. E eu gostei muito dessa pergunta que se levantou sobre essa palestra. Quanto vale o seu filho? Quanto vale? O seu positivo ou não por participar de um evento desse já vai mostrar um pouquinho do quanto esse filho é valioso para você. A nossa família é o bem mais precioso que Deus colocou nas nossas mãos. Amém? Então entre lá. Muitas pessoas já fizeram a inscrição. A gente falou primeiro na igreja. Então, olha, tem gente de fora já, de outras igrejas, né? Pastor Ivani recebeu o contato, já fizeram inscrição. E tem muita gente da nossa igreja que ainda não fez. Então, as vagas são limitadas. Essa semana eu creio que vai ter mais. E chegou às 90 pessoas, não vai poder entrar mais. Tá bom? Então, entra lá, icomu.com.br e faça sua inscrição. Outra vez, rapidinho, a pastora Ivani pode vir aqui já. Na verdade, esse evento seria, ou a pastora Ivani pode falar depois sobre isso, uma convocação para os pais da nossa igreja. Mesmo porque essa semana nós não vamos ter célula. Devido ao feriado, devido ao evento, né, a gente quer focar para você estar aqui e participar conosco. Tá bom? Então não vamos ter célula essa semana. E você que estiver aqui, não deixe de participar, tá bom? Deus abençoe em nome de Jesus. Boa noite, igreja. Como o pastor Anderson falou, todo ano a gente procura dar uma palestra para os pais. Então, esse ano vai ser um pouco diferente, porque a gente tem percebido que a internet, os jogos, têm pego a criançada, e os pais estão meio que
sem saber como falar não ou como dar esse limite. E a gente sabe onde vai dar. Eu conversando com uma sobrinha minha que mora em São Paulo, a Michelinha, que já esteve aqui, e ela contando para mim, ontem a gente compartilhando, ela falando que ela tem um sobrinho, que é sobrinho do marido dela. Ele se casou, vai ser pai, está separado da mulher, cada um na sua casa, porque ele quer ficar o tempo todo nos jogos. Ele já tem tique, o tempo todo ele já fica assim, e a coisa é terrível. Então hoje já tem os vícios, né? As pessoas não percebem, mas já estão nos vícios dos jogos, e é uma preocupação mesmo, a gente já havia falado sobre isso, é uma preocupação da gente como pastores e como igreja. Gente, eu estou vendo muito cadeira aqui na frente, eu gostaria que quem está lá mais atrás pudesse sentar aqui na frente, você não se incomodar, não é obrigado, mas se você puder vir aqui na frente, por favor. Enquanto vocês se movem, isso eu vou estar falando para os líderes agora. Essa semana nós temos um MFI online. E a gente está programando de fazer alguma coisa diferente aqui na igreja, para a gente estar participando do MFI junto, está aberto para os líderes. Não só para os pastores esse ano, como um evento online, vai estar aberto para os líderes também. Então a gente vai estar programando e vai estar falando com vocês, através do grupo de líderes, a partir de amanhã. O evento começa na quinta-feira e vai até o sábado. Na sexta-feira, então, a gente pula, porque já estava programado essa palestra. Mas na quinta estaremos aqui e no sábado também. São, por exemplo, Cláudio Duarte, que vai estar ministrando, Silas Malafaia. Então vai ser muito legal. Tá bom, gente? Depois a gente vai voltar a falar sobre isso. Eu gostaria de ler uma palavra com você ainda sentado aí. Quando eu olho a igreja, dia de ceia, eu me lembro dessa passagem. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas não vou pregar sobre isso não, tá, igreja? Pode se colocarem de pé. Vamos estar orando mais uma vez. Gostaria que você daí, você é boca de Deus, você tem poder na sua oração, estendesse as suas mãos para cá. Para que a responsabilidade da palavra não fique só comigo. Amém? Intercedesse em favor da minha vida, porque hoje ninguém intercedeu por mim aqui em cima, né? Senhor nosso Deus, nós te louvamos e te agradecemos por mais esse dia, Pai. Nós te louvamos e rendemos graças a Ti, porque esse dia foi feito pelo Senhor. Toma conta desse altar, toma conta da minha vida, do meu coração, da minha mente, para que tudo que saia para a sua igreja seja do seu coração. Assim como o Senhor falou comigo, o Senhor fale com esta igreja. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Amém, queridos? Eu vou estar falando, pode se sentarem. Tudo bem com vocês? É muito melhor estar na igreja assistindo o culto, viu, gente? Em casa não é legal. Nossa, em casa não é bom. É melhor aqui, vendo as pessoas, cultuando junto. Eu não sei como que as pessoas que poderiam estar aqui preferem ficar em casa. Preferem ficar em casa. Não sente falta da comunhão com os irmãos. Não sente falta desse contato. Só Deus, né? Bom, o tema de hoje é quebra de princípio versus pecado. Vou estar falando um pouco sobre isso. Eu vou tentar conciliar os dois. É meio complicado, foi complicado para mim também. Essa ministração já estava praticamente pronta antes da minha sogra ficar enferma. Então, daí a gente foi
trocando de pessoa, eu fui trocando com outras pessoas para ministrar. E hoje, então, o Senhor vai nos ajudar nessa ministração. Quem está acordado? Quem está firme na cadeira? Glória a Deus. Um princípio é algo que não se muda. Uma verdade absoluta é diferente de uma opinião, de uma boa ideia, não é relativo e não está preso a um contexto histórico ou época que foram escritas. Pecado. A Bíblia está repleta de passagens que descrevem o pecado como desobediência a Deus. No Antigo Testamento, as palavras-chave para pecado do hebraico significam, literalmente, errar a marca ou desviar-se de uma norma, rebelião, distorção, perversão, desviar-se do caminho correto. As palavras-chave do grego usadas no Novo Testamento significam errar o alvo ou escolher o caminho errado, um erro estúpido ou delito, transgredir ou ultrapassar a norma, impiedade, perversidade, iniquidade e mal. Eu vou estar sendo um pouquinho mais rápido por conta do nosso tempo. O princípio da tentação e a origem do pecado. Em Gênesis 2, 9, diz: o Senhor Deus fez nascer então do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para o alimento. E no meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Versículo 16, e o Senhor Deus ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim. 17, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comer, certamente morrerá. Morrerá, não morrerá literalmente, carne, mas morrerá no pecado. Quando Eva deu ouvidos à serpente, ambos, Adão e Eva, primeiramente foram tentados. Fala comigo. Primeiramente tentados. E ao darem ouvidos à serpente, comendo do fruto da árvore, do bem e do mal, desobedeceram. Fala, desobedeceram. Tiago 1,15. Então a cobiça, tendo engravidado ou concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Então tudo começa com a tentação e nós dando crédito a essa tentação. Gênesis 2,18 diz: depois que Deus criou todas as coisas e deu ordem para que se criassem outras, criou o homem e com dó do homem, da sua solidão, criou a mulher. Foi assim ou não foi? Com dó do homem, ele criou a mulher. Por quê? Porque o homem estava sozinho, solitário, né, sossegadinho, mas doidinho para ter alguém igual a ele, porque ele só via animais na frente dele. Ele precisava de uma pessoa igual a ele, que correspondesse às suas expectativas de homem racional. Tudo estava bem, os mares tranquilos, sem maremotos, sem tsunamis, os animais não brigavam entre si, apesar das diversidades que havia entre eles. A terra só produzia coisa boa, alimento de toda espécie ao alcance das mãos, que foi criado para ser usufruído, tudo de bom. Então eles tinham tudo ao alcance da mão. Adão tinha uma companheira com ele para conversar, bater papo, para brincar de casinha, eu acho, né? Eu acho, gente. Eu, lá, né? Quem sabe na glória, se o Pai assim o quiser, nós vamos poder saber direitinho os detalhes desse período do paraíso. Mas eu imagino que o primeiro casal que deu início à humanidade tinha tempo de sobra e uma rotina diária, já que não tinham que fazer nada.
Eles não tinham que fazer nada. Nem mesmo prover seu próprio alimento, seu sustento. Adão só comia e dormia, enquanto isso Eva suava a língua, batendo papo com a serpente. Estava tudo tão fácil, que não levaram a sério a ordem de Deus. E isso acontece muitas vezes com nós. Às vezes a coisa está tão tranquila, tão boa, que a gente esquece dos princípios do Senhor. Não sabemos se a árvore da vida já produzia frutos, mas ela não foi proibida. O acesso a ela não foi proibida para Adão e Eva. Ela estava lá no meio e do lado, perto da árvore do bem e do mal. Deus ordenou para que da árvore do bem e do mal não se comesse. Mas na primeira oportunidade, Adão e Eva desobedeceram. Essa escolha trouxe o que chamamos de queda para eles, para toda a criação, para toda a humanidade. Portanto, todos nós nascemos com a natureza pecaminosa, isto é, a tendência ao pecado. E assim será enquanto tivermos vida aqui. Olha para o seu irmão e fala, isso é fato. Porque eu vivo pecando. O apóstolo Paulo, em Romanos 3, do 23 ao 24, ele diz: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados, quer dizer, declarados justos, gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Então, só através de Jesus somos justificados. Deus os havia alertado, foram expulsos do jardim do Éden para sobreviverem por conta própria. A queda os afastou da presença íntima do Pai. Vamos lá. A Bíblia está repleta de princípios. Quando ouvimos ou dizemos uma frase do tipo, a igreja tem princípios. A palavra do Senhor tem princípios para obedecer. Na família tem que ter princípios. A palavra princípio significa uma verdade absoluta. Origem, uma causa, princípio da obediência, por exemplo, dos dízimos e as ofertas, princípio da comunhão, princípio de congregar, princípio do perdão. Então ela está repleta de princípios. Quando nós quebramos esses princípios, então nós pecamos. Quando Adão e Eva desobedeceram a ordem dada para não comerem da árvore do bem e do mal, quebraram o princípio da soberania de Deus e pecaram. Colossenses 1, dos 16 ao 17 diz, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. E ao quebrarem o princípio da autoridade de Deus, Adão e Eva têm a queda, pecam, e por isso hoje nós tudo é pecador. Temos essa tendência ao pecado. Vemos o pecado sendo citado na Bíblia pela primeira vez quando Deus, conversando com Caim, o alerta sobre o pecado. Olha o que ele diz.
E isso foi no sacrifício ofertado, tanto por ele como Abel. Caim ficou triste, porque Deus se agradou mais da oferta de Abel. Não era porque a oferta de Caim não era de sangue, era de manjares, porque na Bíblia também tem oferta de manjares, mas é porque a oferta de Abel foi feita com fé. Hebreus 11:4, parte A diz: pela fé Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Isso então causou inveja em Caim. Gênesis 4:7, Deus falando com ele: se você fizer o bem, se você fizer as coisas direito, você não será aceito? Mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta, ele está à sua porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Diz comigo, você deve dominá-lo. Eu devo dominar o pecado. O pecado, portanto, podemos pecar, não fazendo o que agrada a Deus, tanto quanto fazendo o que lhe desagrada. O pecado é um ato, pois cada um é tentado quando é atraído e engodado pelo seu próprio desejo. Às vezes nós culpamos Satanás pelos nossos pecados. Pecados, a culpa é nossa mesmo. É nossa. E daí as consequências têm que ser nossa mesmo. Paulo aos Romanos, capítulo 7, 18 ao 19, ao explicar a importância da lei, fala sobre nossa natureza pecaminosa. Versículo 18, sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. 19, pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, este eu continuo fazendo. A nossa luta contra o pecado é diária, é o tempo todo. Isso também é um fato. Dia e noite. Infelizmente, tem muitos crentes, muitos por aí. E olha, vamos olhar para nós, porque Deus falou primeiro comigo, viu gente? Primeiro eu levei a cajadada. Então não olha para mim não e não fica com raiva de mim. Eu levei primeiro. Infelizmente, muitos crentes estão usando esse texto de Paulo, apóstolo Paulo, sobre pecado para viver no pecado sem ter novidade de vida, sem não ter mudança, continuando sendo escravo do pecado. Não há diferença entre o ímpio e o crente. Tem muito crente assim, gente. Olha, é complicado. Essa semana nós tivemos que ir lá em Tupi Paulista para resolver um problema de documento. E enquanto eu estava esperando o Edson, que estava no cartório, eu fui pegar uma informação com uma menina que é minha amiga desde os meus 13 anos, desde quando eu conheci Jesus. E eu bati palma, ela não atendeu, e a vizinha fez assim para mim de longe, uma senhorinha, que não queria falar sobre ela. E eu disfarcei, falei, não, é que eu conheci ela há muito tempo, tal, faz tempo que não a vejo, queria saber como ela está. Meu Deus, que tristeza que eu tive ao ouvir o que aquela senhora falou. Não parecia que ela estava falando de uma serva de Deus. Não parecia que ela estava falando de uma pessoa que eu conheci dentro da igreja. A senhora falou, nem o vizinho gosta de falar com ela. Eu sofri muito, eu e minha mãe com ela.
Queridos, tem misericórdia. Tem misericórdia. Muita casa de crente é pior do que ímpio. Tem misericórdia. Daí como que é ganhar os vizinhos para Jesus e quer ser missionário na África? Não, hoje em dia é na Europa ou então nos Estados Unidos. Os seus vizinhos não quer. Na sua família não quer. Porque não tem autoridade para falar de Jesus, porque só dá mau testemunho, não parece crente. Os profetas, os apóstolos, os pais da igreja confrontavam o pecado apesar das perseguições e sofrimentos. No Antigo Testamento, o confronto do pecado era com Israel, por serem a nação escolhida por Deus. E eles tinham que mostrar a glória de Deus, eles tinham que dar testemunho da glória de Deus, da presença de Deus. Hoje, o confronto contra o pecado não é para o ímpio, gente, é para a igreja. A gente fala de pecado, é com aquele que se diz crente, que diz que vai para o céu, que grita a Deus e aleluia, glória a Deus, e vive no reteté, mas o pecado dá medo de ver. Tem gente que fica, vai na igreja, é uma bênção, mas lá em casa, está bebendo, é sem educação, é grosso, não dá testemunho no trabalho. Como que pode um trem desse? Eu sei que a gente peca, vamos pecar até morrer, mas a gente tem que começar a ter caráter de Cristo, ter mudanças. Não devemos pregar para o ímpio. O ímpio está cego. Jesus disse que Satanás cegou o entendimento do ímpio. Então não adianta você chegar lá e falar para ele que ele vai para o inferno. Não adianta você chegar lá e falar que ele tem que estar na igreja, que ele tem que fazer isso, que ele tem que fazer aquilo, obedecer a palavra. Ele não vai entender, ele é cego. Ele precisa ser evangelizado. Ele precisa ouvir o evangelho das boas novas. A palavra da salvação tem que ser pregada para o ímpio. Se ele crer e aceitar, mas também não é tentar convencer na marra. Parece que a gente tem tentado mostrar para as pessoas que ir para o céu é uma obrigação e tem que ir. As pessoas nem querem ir, elas querem ficar aqui, elas querem o mundão, elas querem ficar aqui. Se elas estão na igreja, muitas é porque por aquilo que elas vão obter, pelas bênçãos, porque o sol nasce na cabeça do ímpio, ou no quintal do ímpio, no quintal do justo. A oração do justo muito pode em seus efeitos em favor de um pecador ou do ímpio. E nós tentamos forçar as pessoas a irem para o céu. Gente, o céu é maravilhoso demais para a gente forçar a barra com alguém. Jesus, Ele é o Salvador. Ninguém matou Jesus, matou? Alguém tinha poder para matar Jesus? Não, ninguém tinha poder. Ele se doou como sacrifício por nós. Agora a gente fica aí tentando convencer as pessoas, até crente que está dentro da igreja, que ela tem que melhorar para ir para o céu. Ela já sabe, uai. Se não quer melhorar é porque não quer ir para o céu. E a gente fica se desgastando, se estressando,
é pastores se matando, é líderes com estresse porque fica correndo atrás. Olha só, quanta gente poderia estar na igreja e estão em casa assistindo online. Eu espero que você esteja assistindo online o que eu estou falando aqui. Eu espero, na autoridade do nome santo de Jesus, porque muitos gostariam de estar aqui. Hoje mesmo me mandaram: pastora, meus pais querem estar na igreja. Eles podem ir? E muitos que poderiam estar aqui não estão. Por quê? Porque viraram crentes online. Eu quero ver a hora que a dor chega na tua casa. Eu quero ver a hora que a tragédia chegar. Se os caras lá, eu não sou contra, gente. É bênção, tem muita gente que é bênção. Eu quero ver quem é que vai lá socorrer. Eu quero ver. Vivemos esses dias, esses últimos dias difíceis. Eu e meu esposo, a minha família, a família dele, com a perda da minha sogra. Gente, se não é Deus, se você não estiver firmado na rocha, se você não estiver alimentado aqui, se você não tiver os irmãos orando para você, se você não tiver os irmãos mandando a palavra, misericórdia, gente. A palavra do Senhor fala: não fazer como é o costume de alguns que estão deixando de congregar. Por que eu li no começo? O amor de muitos esfriará. Não vem me falar que lá em casa é melhor assistir o culto do que você estar dentro da igreja, porque eu fiz isso muito tempo em casa. E vou falar a verdade, gente. Vou falar a verdade. É difícil. É muito difícil você se manter na comunhão assistindo o culto online. Segunda Coríntios 4:4 diz: o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então não adianta ficarmos acusando o ímpio. Não adianta. Agora, o crente tem que ser confrontado. O apóstolo Paulo confrontava o pecador, os falsos profetas. Às vezes nós ficamos assim com: nossa, eu não vou falar do ungido do Senhor, ai de mim, eu também sou ungida. Para com isso. Você não pode fazer maledicência. Você não pode inventar fofoca. Você não pode levar fofoca. Você não pode inventar coisas. Mas não falar do pecado. Daí todo mundo vai virando essa igreja que ninguém mais é batizado no Espírito Santo. Você não vê uma criança ser batizada no Espírito Santo. Porque de repente a igreja virou essa igreja assim, vamos orar, irmão. Vamos orar que Deus vai resolver. Hoje está complicado pregar sobre pecado, sabia? Por isso que de vez em quando Deus mostra para alguém que é profeta, que tem visão aberta, o que está acontecendo, para ir lá e falar, porque quem sabe, pelo menos alguns acreditam. E toma jeito. Estão mudando o sentido das escrituras para aceitarem como certo o que Deus diz que é errado. Cada vez mais, vemos pessoas que se dizem mestres, dizendo: isso não é bem assim. Isso foi um problema de tradução. No hebraico, aramaico e até no grego, não era bem assim que queria dizer. Mas na tradução colocaram desse jeito.
Quem tem ouvido isso? Nem muda a Bíblia. Denominações mudando a palavra do Senhor para aceitar coisas que estão aí à porta, e muitos líderes não têm coragem de confrontar e falar não, com medo da igreja ficar vazia. Mas o Senhor falou que pode ficar um só dentro dessa igreja, não foi, pastor? Que ele estaria aqui. E é isso que importa. É isso. Denominações mudando os princípios da palavra de Deus para aceitar um pecado em seu meio, para não perder seus membros. Pecado é pecado. Como disse o salmista, em pecado me concebeu minha mãe. Pecamos no pensar, no falar, no julgar, quando somos omissos. São tantos os pecados que, se não vigiarmos, pecamos em todo tempo. O problema é quando começamos a achar que o pecado é normal. E daí nós vamos repetindo. E vamos ignorando as escrituras. Tem pecados que as consequências são piores, não é ou não é? Tudo é pecado. Mas tem pecado que as consequências são muito piores. Dois textos nos dá uma noção do perigo de, fala comigo, gritar como cristão, fala comigo, gritar como cristão. O que quer dizer isso? Eu grito, glória a Deus, eu sou lavado e remido pelo sangue de Cristo, isso e aquilo, aqueles chavões que está cheio na internet. É ou não é? Gritar como cristão e viver como ímpio. Tem muitos que não convencem nem a si mesmo com seus gritos. Dois textos. 1 Coríntios 6, do 9 ao 6. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais ou sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Gálatas 5, 9 ao 21 diz: ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto como antes já os adverti, que os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Então, o que é pecado? O pecado é o camarada estar aqui no altar, seja pregando, seja ministrando, seja tocando, seja cantando, está adulterando, ou está na fornicação, ou está na prostituição. Então, o que é pecado? O pecado é a pessoa falar que é crente, e lá no escurinho do cinema, lá, que eu falo no escondido, no secreto, que ninguém vê, continuar agindo como uma pessoa que não conhece a palavra. E daí vem e me fala que tal denominação lá, que não conhece a palavra do Senhor direito, não tem salvação. Mas ele tem. Engraçado que, de repente, esse tipo de pecado se tornou normal. E se falar muito,
A igreja é legalista. Tem muito legalismo. Está complicado de falar sobre pecado. Eu vou ler a lista em seguida, de novo, direto. Os perversos, os imorais, os adúlteros, os efeminados. Será que mudou isso? Não é isso que a Bíblia quer dizer? Nem os ladrões. Não é aquele que entra no banco lá e rouba, não, gente. Tem várias formas da gente roubar. Tem muita gente querendo se dar bem em cima dos outros. E muito crente fazendo isso. Nem os caluniadores, nem os trapaceiros, aquele que gosta de levar vantagem em cima dos outros, nem os avarentos, os bêbados, os que praticam a imoralidade sexual, a impureza e a libertinagem, a idolatria e a feitiçaria, porque ambas caminham juntas, o ódio, a discórdia, aqueles que vivem em discórdia, o ciúme, a ira, aqueles que levantam de manhã irado e fazendo os outros irar. Pessoas egoístas que só pensam nelas, é do jeito delas, como elas querem. As dissensões, aqueles que vivem criticando, sabe? Pessoas que só vivem criticando gostam de dissensão. Eles querem, mas tem língua de fogo. Língua de fogo, em vez de ter língua de Deus. As facções, a inveja, a embriaguez e as orgias. Ah, mas isso acontece na igreja? Acontece com muito crente. Muito. De vez em quando eu falo, Senhor, tem misericórdia. Quando esse povo vai se converter, Pai? Quando? Podemos pecar? Sim, podemos pecar. Nós somos tranqueiras. Se não é a graça do Senhor Jesus sobre nós, coitado de nós já tínhamos sido consumidos. O problema é ficar na prática do pecado, do mesmo pecado, e nunca ter mudança. E o pior, que isso traz contaminação para todo o corpo, porque isso acaba escapando. De repente, porque, gente, pecado é como pólvora. Dá um estalo aqui, de repente outro sabe ali, o outro está sabendo ali, o outro está sabendo ali, e vira aquele converseiro. E engraçado que chega na gente sempre. E não tem jeito, gente. Graças a Deus por isso, porque daí você é obrigado a tomar atitudes. Amados, tem muita gente que vai levar um susto quando a igreja subir, porque vai ficar. Tem muita gente achando que por estar na igreja, porque faz alguma coisa na igreja, quando soar as trombetas ela vai subir. E não vai. Não se deixe enganar. Na continuação eles falam assim, olha, capítulo 6, o versículo 11 de 1 Coríntios. Assim foram alguns de vocês,
Mas vocês foram lavados. Olha, Paulo está falando, alguns de vocês foram assim, alcoólatras, odiosos, irados. Vocês foram ladrões. Mas vocês foram lavados. Vocês foram santificados. Vocês foram justificados. Jesus os tornou justos no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito Santo de Deus. Então não continue. Não continue. Para encerrar, igreja, voltando em Gênesis 3:24, após lançá-los fora da sua presença, pôs querubins ao oriente do jardim e uma espada flamejante que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. A queda. Se a gente lê Gênesis, Deus criou todas as coisas, fez separação das águas, criou mares, todas as coisas. E no meio, Ele colocou o jardim, onde eles estavam. Mas quando eles pecaram, eles perderam aquela mordomia que eles tinham, de brincar de casinha só e não fazer nada. E ainda por cima, perderam a comunhão íntima com Deus. A Bíblia diz que Deus colocou um querubim, colocou uma espada flamejante ao redor, para que eles não achassem o caminho de volta. Deus os afastou da presença dele. Eu acho que muitas vezes Deus não quer nem olhar para nós, porque Ele já deu o seu Filho que se doou por nós. Ainda enviou o Espírito Santo para nos ajudar. E mesmo assim nós nos fazemos de surdo, como Eva fez, não ouvindo os alertas. E cada vez mais a gente atola no pecado. Eles perderam o caminho de volta ao acesso ao caminho da vida, da árvore da vida, que levava de volta. Em João 14:6, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. O caminho da árvore da vida. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, que não dá fruto, Ele corta. E todo que dá fruto, Ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. O versículo 8. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. 1 João 3,9. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica pecado, porque a semente de Deus permanece nele, que é o Espírito Santo. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Desta forma, sabemos que são os filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus? E quem são os filhos do diabo?
Quem não pratica a justiça, isto é, não vive como aqueles que foram justificados, que foram tornados justos, não vive em acordo com os princípios da palavra. Então, esse não procede de Deus. Gente, isso é forte. Podemos pecar, somos pecadores, a natureza do pecado está em nós. Mas o Senhor Jesus enviou o Espírito Santo para nos ajudar a lutar contra o pecado e não ser escravo dele. Vivendo, envergonhando o corpo de Cristo, trazendo escândalos, porque daí nem vai para o céu, impede outros de irem. Igreja de Jesus, isso é sério. O Senhor tem nos alertado nos últimos dias sobre isso, sobre o perigo de não entender a questão de viver em pecado. Seja quem for, seja a ovelha, porque todos vão para o céu. Seja quem está no altar, seja o ministro do Senhor, seja quem for. Quando soar a trombeta para subir, não vai falar, agora é hora do pastor fulano de tal. Não, todas as ovelhas do Senhor Jesus que estiverem prontas vai subir. Tem que estar preparada. Tem gente que fala, ainda bem que eu erro, tá certo, eu peco, mas eu não tenho compromisso nenhum na igreja, não tenho nenhum cargo. Vai pro inferno a mesma coisa, meu caro. Você não ter cargo na igreja e não fazer nada na igreja, só vai atrapalhar você nos seus prêmios, no seu galardão. Você vai entrar lá e não vai ter nada. Quem já ouviu falar das portas que vai ter na Nova Jerusalém? Cada porta na Nova Jerusalém, cada porta vai ter o nome de uma tribo. Quem será que vai entrar na porta que está lá? Judá. Quem será? Os descendentes de Judá, os levitas, os cantores. Já pensou? Você não fazer nada na obra. Sabe o que eu vejo isso? Tem gente que não gosta de fazer nada na obra para poder ter o que criticar. Porque aquele que se envolve no corpo de Cristo, ele não tem como criticar. Porque ele está lá dentro, ele está vendo como que é difícil. Ele está dando a cara dele a tapa também. Agora, quem não tem coragem de dar aquela tapa em favor do corpo de Cristo e não se envolve, ele tem tempo, tem argumentos, porque ele só observa e fica sentado. Mas que eu saiba, todo membro de uma casa se envolve em tudo que acontece naquela casa. Uai, se uma pessoa faz parte de uma casa, de uma igreja e não se envolve nesse corpo, que membro é esse? Que não faz nada. Eu e meu marido costumamos falar o seguinte para algumas pessoas quando vem conversar com a gente, principalmente para criticar alguém, principalmente quando ele vem para fazer críticas. A gente aceita alguma crítica e olha lá, ideias de quem está lá servindo. Esses têm direito de falar alguma coisa. Cuidado com o que você acha ou chama normal, que está entrando dentro da tua casa. Cuidado com o que você acha normal, legal, que não é pecado, os seus filhos fazerem. Cuidado com o que você acha normal, é a forma que você acha normal falar dos seus líderes.
O pastor Ezra tem pregado muito sobre isso. Quem aprende é bênção. Não vem culpar a igreja pela tua frieza espiritual. A igreja não tem nada com isso, não. Na igreja é pregada a palavra, na igreja é pregado comunhão, na igreja tem louvor. Então não culpa a igreja porque você está frio na fé, não. Vai orar mais. Vai ter seu tempo com Deus, sua devocional, seu lugar secreto. Mas não culpe a igreja, não culpe o pastor, não culpe seu líder. Você não vai poder chegar diante de Jesus e falar: ai, eu fiquei frio na fé, ai, porque eu desanimei, ai, porque isso, por conta do fulano de tal. E Jesus? Não vem com essa, não. Tem muita gente se justificando, usando pessoas. Então, usa Jesus. Usa Jesus. Cuidado com o que você tem praticado. Quebrar o princípio da obediência é perigoso. Podem se colocar de pé. Queridos, logo que eu me converti, quando se falava em pecado na igreja, a gente via choro. Havia arrependimento, quebrantamento. Porque a palavra do Senhor fala que Deus não resiste a um coração quebrantado, mas Ele resiste ao soberbo, ao altivo. É tempo de arrependimento. Igreja, escuta o que eu estou te falando. Mesmo com essa pandemia, com toda essa tragédia no mundo, em vez da igreja se arrepender, se recolher, se unir, ela é como se fosse uma peneira de Deus mesmo. É momento de sermos diferentes, das pessoas olhar para nós lá fora e falar: não, ali é crente. Ali eu posso pedir oração porque ele vai orar para mim. Deus vai ouvir. É tempo do lugar onde você trabalha, as pessoas te respeitarem como aquele que leva as boas novas, como aquele que fala da palavra do Senhor, aquele que é cheio do Espírito Santo. E não igual a ele. Tem gente que tem invertido os papéis. Nós não temos que nos afastar do pecador. Não é disso que eu estou falando. Nós temos que estar no meio deles. Porque senão como que nós vamos ganhar vidas? Como que vamos falar da palavra? Como que vamos levar o evangelho de Jesus? O problema é que tem tanto crente fraco que ele vai e fica. E se torna pior às vezes do que aquele que ele foi lá, foi do que o ímpio. É tempo de sermos diferentes, de termos nojo do pecado, como está na palavra, que nós temos que ter nojo do pecado e não aceitá-lo. E não fechar os olhos, ter medo de perder amigos, colegas, por não ter coragem de falar a verdade. É tempo de chorar e pedir misericórdia do Senhor. É tempo de nos afastar daquilo que nos afasta do Pai, da presença íntima dEle. Gostaria que você fechasse os seus olhos.
olha para você. Ninguém sabe, você vai estar aí falando com você e Deus. Tenha a coragem de falar: Senhor, eu sou tranqueira. Eu envergonho o seu nome muitas vezes com as minhas atitudes. Eu tenho envergonhado a tua palavra. Eu tenho vergonha de ficar na tua presença, Senhor. Tenha coragem, igreja. Tenha coragem de falar para o Senhor que você perde muito tempo na frente, com o celular na mão, nas modinhas, do que ficar na palavra do Senhor, conhecendo Ele mais. Tenha coragem de falar para o Senhor e de se arrepender das vezes que você entra na internet e fica olhando pornografias. Tenha coragem de falar para o Senhor, de olhar para dentro de si mesmo e entender, clamar e falar: Senhor, eu preciso mudar. Eu preciso ser crente de verdade. Eu preciso ser um cristão de verdade. Tenha coragem de falar ao Senhor que você não pode continuar sendo pedra de tropeço para a obra do Senhor. Tenha coragem. Se arrependa. Deus está dando tempo para a igreja. Deus tem falado com a igreja. Deus tem levantado pessoas para falar com esta igreja. Deus nos ama tanto que Ele não desiste de nós, apesar das nossas desobediências. Ele está sempre dando uma chance nova, está sempre nos chamando, nos alertando: olha, você vai cair, você vai voltar para o poço, você vai voltar para o chiqueiro. Cuidado! Igreja, levanta a voz e clame ao Senhor. Quem sabe o Senhor nos ouve nesta noite. É famílias brigando, é famílias com desavenças, não há paz. Nem parece que o Deus da paz habita nesses tipos de lares. Comece a clamar, igreja. Não preocupa com o horário, não. Porque se você chegar na tua casa, você vai sentar no seu sofá e você vai olhar televisão. Clame ao Senhor. Clame. O Senhor quer ouvir o nosso clamor essa noite de arrependimento. O que nós temos feito? Por qualquer bobeirinha, deixa de ir na igreja. Aquele que não ama seu irmão, que vê, não ama a Deus que não vê. Então não vem com essa conversa fiada, que é melhor ficar em casa do que vir ver seu irmão. Não vem com essa conversa fiada que você deixou de vir na igreja porque você ficou chateado com o irmão. Xeramalai. Eu sei que Deus está falando com pessoas nessa noite aqui.
se você não se dobrar e não se arrepender, vai chegar um momento que você vai estar tão apóstata, você vai estar tão descrente, que não vai achar o caminho de volta. Deus está convidando pessoas hoje a voltar ao primeiro amor e se arrepender. Hoje nós temos ceia. Não pense nas pessoas que não vieram, é para você. É você que está aqui. Deus está falando é comigo e com você. Xerecalamalai, xendecalamanai. Deus está falando é conosco hoje. Aleluia, Senhor meu Deus. Louvado seja o teu nome, Pai. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Senhor Deus, tem misericórdia de nós. Senhor, não queremos ser crentes camuflados, crentes mentirosos, que vivem de aparência. Senhor, nos livra, Senhor Deus, de ser pedra de tropeço, Senhor, na Tua palavra, na Tua igreja, Pai. Deus, em nome de Jesus, Senhor, olha para dentro de nós, Senhor, e vê aquilo que não pertence a Ti. Olha para dentro de nós e, Senhor, se houver trevas, ó Pai, que elas saiam, Senhor, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, que o Teu Santo Espírito possa fluir na nossa vida, Pai. Porque às vezes nós erramos tanto, Senhor. Nós estamos com os olhos tão abertos para tantas coisas, Pai, que nos esquecemos dEle habitando em nós. Nos tornamos, Pai, surdos a ouvir, Senhor, os apelos dEle. Pai, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, nós clamamos ao Senhor. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia desta igreja. Aviva a Tua obra neste lugar, Senhor. Aviva a Tua obra nos corações, ó Pai. Deus, abre as janelas dos céus, Pai. Abre as janelas dos céus, Senhor. E tem misericórdia de nós, Senhor. Nós não precisamos, nós não queremos bênção nessa noite. Nós pedimos perdão nos nossos pecados. Pedimos a Tua ajuda, Senhor, para vencer a tentação todos os dias. Senhor, quebra os grilhões daqueles que estão escravizados pelo pecado. Aqueles que não conseguem parar, que não conseguem continuar firme em santidade, Pai. Deus, em nome de Jesus, eu clamo ao Senhor. Abençoa, Deus, cada vida aqui, Senhor. Fortaleça cada um, Senhor, para que sejam mananciais da Tua palavra, Senhor. Para que sejam verdadeiros discípulos da Tua palavra, Senhor. Verdadeiros discípulos do Senhor Jesus. Deus da glória e Deus santo, esta igreja pertence a Ti, Pai. Nós nos rendemos aos Teus pés. E sempre, Senhor, sempre seja o Senhor, Pai. O Senhor deste lugar. O Senhor das nossas vidas. O Senhor deste altar, Pai. Em nome de Jesus. Para a glória do Teu nome, Senhor. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem pode aplaudir Jesus? Aleluia. Aplaudir por causa da misericórdia do Senhor em favor das nossas vidas. Nós temos que vigiar o nosso coração em todo o tempo. Em todo o tempo. Se a gente não vigiar, vem a tentação. E a tentação dela pode vir o pecado. Que Deus abençoe
cada um de vocês. Você ouviu a palavra de Deus? Eu gostaria de perguntar se no nosso meio há alguém que gostaria de entregar sua vida para Jesus. Talvez você entrou aqui, ouviu esta palavra, mas há alguém aqui no nosso meio que ainda não entregou sua vida para Jesus, gostaria de entregar sua vida para Jesus ou retornar à casa de Deus. Talvez você esteve um tempo distante de Deus, fora dos caminhos do Senhor, e gostaria de retornar. Há alguém? Eu gostaria que você erguesse a sua mão. Alguém? Não tem ninguém? Tem alguém que gostaria de entregar sua vida para Jesus? Amém? Então vamos passar para a ceia. Querido, você que vai participar da ceia, eu gostaria que você ficasse de pé. Os demais podem se assentar, por favor. Aqueles que não vão participar. Mas eu gostaria de falar um pouquinho sobre a ceia. Qual o significado da Santa Ceia? A Santa Ceia, ou Ceia do Senhor, representa o sacrifício de Jesus por nós na cruz. Jesus mandou tomar a ceia para lembrar o que Ele fez por nós. Quem toma a ceia do Senhor está mostrando que aceitou o sacrifício de Jesus pelos seus pecados. É fácil esquecer o milagre de Jesus no cotidiano. A Santa Ceia é um momento para lembrar de novo que Jesus morreu por você. E é um tempo para refletir, agradecer o seu sacrifício e colocar as coisas em perspectiva. Em Lucas capítulo 22, do verso 19 ao 20, a Bíblia diz: tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: isto é meu corpo, dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança do meu sangue, derramado em favor de vocês. Quais são os símbolos da ceia do Senhor? É o pão e o vinho. O símbolo da ceia do Senhor são o pão e o vinho. Jesus pegou em coisas simples e fáceis de encontrar para tomar a ceia num ritual muito simples. O pão e o vinho não se torna, mesmo na carne e no sangue de Jesus, são só símbolos. O importante não é a comida em si, do que se representa. Então, o pão representa aqui para nós. Jesus disse: o pão simboliza o seu corpo, que foi quebrado por nós na cruz. Ele sofreu muita dor, tudo por amor a nós. Ele sofreu a dor que nós merecemos em nosso lugar. Lucas 22, 19. E o vinho representa a nova aliança entre você e Deus. No Velho Testamento, uma aliança era selada com um sacrifício, onde o sangue de um animal era derramado. O sangue de Jesus, que foi todo derramado quando morreu, ao mesmo tempo pagou os nossos pecados, estabeleceu uma nova aliança entre nós e Deus. Então, quando você come o pão e bebe o vinho, mostra para o mundo que Cristo morreu por você. 1 Coríntios capítulo 11, 26. O sacrifício de Jesus pagou o preço por seus pecados e agora vive dentro de você. Simbolicamente, é como se tivesse morrido na cruz e ressuscitado com Jesus. Agora, quem pode tomar a ceia, pastor?
Se você aceitou Jesus como seu Salvador, você pode tomar a ceia. É importante compreender o que Jesus fez por você. A ceia é para quem é salvo. Não tem sentido tomar se você não acredita ou não aceitou Jesus. Porque a ceia é mostrar que você já aceitou Jesus. Tomar sem crer é desrespeitar Jesus. A Bíblia diz que é errado, por isso é importante examinar antes de tomar a ceia. A Bíblia fala, examina-se o homem a si mesmo. Como nós já oramos, a pastora orou, agora eu gostaria que você abaixasse a tua cabeça, fizesse uma reflexão. Maravilhoso e eterno Deus, nós estamos aqui para participar da ceia do Senhor. Pai, a tua palavra fala, examina-se o homem a si mesmo, antes de comer o pão e beber esse cálice. Pois o que bebe, come indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Pai, perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados, Deus. Pai, em nome de Jesus, abençoamos, Pai, o pão e o suco de uva, do qual nós vamos participar da ceia do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Nunca me abandonará, ao meu lado sempre tu estás. Se meu orgulho te afastar, tua graça vai me aproximar. Tu não me deixarás, comigo estás. Sei que tua graça me perdoou. Me dizes que sou filho teu, sem entender. Eu me lembro que não me deixarás. Nunca te abandonarei, ao teu lado sempre estarei. Todo ser e coração, por tudo em mim confiarei. Não me deixarás, comigo estás.
Aleluia. A palavra do Senhor diz: isto é meu corpo que é entregue por vós, fazer isto em memória de mim. O Senhor pegou o pão e o partiu. Comamos o pão. Jesus, somos gratos, pois sabemos que o Senhor é o pão vivo que desceu do céu. Obrigado, Jesus, por essa oportunidade. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos concede a participação da ceia do Senhor. A palavra diz em Romanos 8, oh Deus, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Em Ti nós cremos, em Ti nós confiamos. Obrigado, Jesus, por este momento. Amém, Jesus. Esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Pois todas as vezes que comerdes esse pão, beberdes esse cálice, anunciar a morte do Senhor até que Ele venha. Bebamos o vinho. Aleluia, Senhor, nós te agradecemos, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, pelo teu sangue derramado na cruz por nós, Jesus. Nós agradecemos, Senhor, porque nós somos santificados pelo teu sangue, porque nós somos remidos, ó Deus, de todo o pecado, Senhor, pelo teu sangue derramado naquela cruz, Senhor. Muito obrigada por ter entregado o seu Filho, ó Deus, por sacrifício dos nossos pecados, Senhor. Nós não éramos dignos, mas o Senhor fez o sacrifício por nós, Jesus. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor é bom e porque nós podemos, ó Pai, ter o livre acesso ao Senhor, Jesus. Muito obrigada, Pai, pelo teu sangue. Muito obrigada, Pai, porque nós podemos, ó Pai, dizer que nós somos os teus filhos, Senhor. Muito obrigada, Jesus, por tudo. Muito obrigada, Senhor, por sempre estar conosco, Pai. Amém. Amém? Quero agradecer os irmãos que estão nos ouvindo em suas casas, você que está aqui presente, você que está também nos honrando com a tua presença. Deus abençoe. Senhor e eterno Deus, muito obrigado, Pai, porque o Senhor é muito bom para conosco. Pai, a tua palavra ela é fiel e verdadeira. A tua palavra fala que a tua misericórdia se renova a cada manhã. Em nome do Senhor Jesus, nos leva para casa, nos dê uma semana de paz, uma semana na tua presença, uma semana na direção do Senhor, Deus. Aqui como igreja nós oramos, pedimos ao Senhor a tua misericórdia, e sempre que diminua a nós, para que o teu nome cresça e possamos falar cada dia mais a tua palavra. Em nome do Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vocês. Amém? Vou pedir para os irmãos, assim que sair, não fica aglomerado no pátio, tá? Cada um vai para sua casa, para evitar algumas consequências. Muito obrigado, Deus abençoe a todos.